Olá, que bom que você está aqui conosco no programa Passa no RH, na TV Ambiental, a TV que te reconecta e também pelo YouTube. Chegamos à nossa última edição da retrospectiva 2019 e 2020 está aí. Então, feliz ano novo, eu não posso deixar de te cumprimentar desta forma. E olha, é tão bom parar e analisar todo o conteúdo que o Passa no RH trouxe ao longo dos últimos meses e ver como os assuntos são atuais, com fontes relevantes. Então vamos a uma breve apresentação da última retrospectiva. O mundo mudou porque os parâmetros mudaram. Antigamente, uma profissão canonizada como a do médico, o cara fazia, estava garantido para o resto da vida. Hoje não mais. Então, cada vez mais nós vamos ter que entender como funciona o mundo. Quais são as novas profissões? Quais são as novas disciplinas? Já pararam para pensar que o CHA, competência, habilidade e atitude, morreu? Hoje é muito mais importante do que isso ter os chaves, competência, habilidade, atitude, valores, experiências e sentido, que é o propósito. De nada adianta um bom profissional se ele não tem um propósito. E aí eu deixo aqui um desafio para você. Qual é o propósito da sua vida? O que você veio fazer na Terra? Não pode ser simplesmente chegar numa empresa às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Tem muito mais do que isso. Ou, quando toca a música do Fantástico, você entra em pânico, que tem que trabalhar segunda-feira, o nome disso é síndrome de Garfield. Está na hora de você abandonar isso. Vem criar. A única coisa que a máquina não copia a gente é criação. O quão criativo você é? Primeira coisa, né? Vai lá e faz, né? Tenta fazer alguma coisa. Tenta, de fato, se dar a oportunidade de errar, porque às vezes é o chefe da gente, ele quer que você entregue resultado, você está tão tenso que você não consegue fazer aquele entregar ou, de fato, trabalhar isso. E uma coisa, desapega, tu vai ter que se capacitar o resto da vida, né? Assim, a capacitação da gente, ela tem que ser uma constante, né? Mas os modelos de capacitação também mudaram, né? Não é necessariamente você fazer um mestrado, você fazer um MBA, existem outras oportunidades. Talvez, se a gente resumir isso nessas 3 pontos, eu acho que a gente poderia dar uma boa contribuição aí para os ouvintes. O tema desse evento é startups. Então, as pessoas vieram para ouvir e aprenderem sobre experiências positivas, negativas, erros, né? Aprender com o erro dos outros é sempre mais interessante. A startup é tentativa e erro. Então, o objetivo principal é reunir um grupo de pessoas para que elas possam se conhecer e fomentar negócios. Assim, eu tenho muita vontade de falar sobre a diferenciação. Eu gosto de tirar a parte romântica do processo, porque fazer uma empresa do zero significa muito trabalho duro, significa um desafio gigantesco que nem todo mundo está disposto a correr. A experiência numa escola que trabalha efetivamente a inclusão é fundamental, né? É o começo de tudo, porque é uma experiência que é rica não só para o sujeito portador de necessidade especial, como é rica para todos. Prepara todos para o processo de inclusão. Então, todos crescem com isso, né? Todos avançam com esse processo. E aí você tem um trabalho, uma continuidade em cada um dos níveis do ensino, com a perspectiva de efetivo preparo dessas pessoas. Quer dizer, não é o tempo inteiro, a questão é que esses alunos, como alunos, precisam ser preparados, esse sujeito na universidade precisa estar sendo capacitado para o mercado de trabalho. Quando ele estiver sendo preparado para entrar no mercado de trabalho efetivamente, ele precisa de ter uma capacitação específica, a empresa precisa ser preparada. Então aí você possibilita, né, um trabalho efetivo de inclusão no mercado de trabalho. É difícil para você que é empresa, é difícil para você que é portador de deficiência, é difícil para você de RH, porque precisa estar no meio desse caminho e precisa, como um profissional, ser um agente de mudança, pensar de forma fora da caixa para tentar ajustar. O desafio não é pequeno, não é simplório, mas é um baita de um desafio e que, se entendido de uma forma gostosa e positiva, pode fazer diferença para a vida de muita gente. Existem empregadores que, por dificuldade de atender a cota, incluem no seu custo essa multa. E é muito ruim isso, porque essa multa não é a despesa máxima que a empresa pode ter. A empresa pode ser, por exemplo, alvo de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, com vistas a compelir essa empresa a atender a cota. Então pode haver pedido de dano moral coletivo, que pode chegar a milhões. Essa foi apenas uma pequena apresentação, mas eu volto já. E o assunto, inteligência artificial e emocional,
pauta um debate da gestão de projetos. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. O Passa no RH está de volta. Eu fui ao 15º Seminário Capixaba de Gestão de Projetos, o SCGP, organizado pelo PMI. O tema central do evento foi a desconstrução das percepções, inteligência emocional e artificial. E lá tive a oportunidade de trazer um outro olhar sobre esse assunto, como, por exemplo, se há um modelo exato para inserir a inteligência artificial. Quais são os principais desafios que os gestores de projeto têm encontrado na hora de sincronizar as atividades profissionais entre inteligência emocional e artificial? Meu bate-papo agora é com Eduardo Freire, ele que é sócio e CEO da Framework Gestão e Inovação. Não é a primeira vez que está aqui no Espírito Santo, não é mesmo? E hoje ele vai falar algo que eu creio que seja um pouquinho polêmico. Ser ágil, como é que é? É ser ágil, digital ou mental? Eu acredito que tem que ser os três, hein, Eduardo? Obrigado, Ana, né? Sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai provocar as pessoas sobre esse tema, né? Porque hoje está se falando muito de transformação digital, transformação ágil, mas como a gente conversava um pouco antes, né? A gente precisa de fato mudar a mentalidade, né? E essa que é a dificuldade que a gente tem hoje, né? A gente é uma oportunidade, é isso que a Framework faz, né? A gente faz inovação na gestão e tentando trazer de fato as pessoas para o centro do processo para entregar os melhores resultados, né? Interessante quando você fala sobre essa questão de trazer as pessoas para o centro, né, desse processo, porque quando se fala de inteligência artificial, sei que não é algo de futuro, é hoje, né? Mas o grande medo, às vezes, das pessoas é a questão da substituição da máquina, né, pelo ser humano. E a grande verdade é que o ser humano está no centro disso tudo, e tudo também depende dele. Isso. Tem um especialista de inovação lá americano que ele fala que a gente está passando pela era do renascimento, né? Então, as coisas estão sendo desconstruídas. Mas quando a gente está falando, por exemplo, do uso de inteligência artificial, hoje a prática a gente está usando muito para atividades muito manuais, repetitivas e tal. O fato de utilizar a inteligência artificial de fato, né, a gente vai conseguir utilizar, eu acho que daqui a alguns anos, né? A gente consegue aproveitar todo o potencial que ela tem. Quando você para poder pensar no RH das empresas, né? O que você falaria para o RH com esse foco da inteligência artificial e emocional? Eu sempre brinco nos projetos que a gente está. Eu comecei um projeto numa grande empresa agora chinesa, multinacional que está no Brasil, e a primeira coisa que eu olhei na mesa é cadê o pessoal do RH? Né? Às vezes está envolvido o pessoal do P&D, governança, planejamento estratégico e tal. Então o RH, eu acho que nunca antes na história, né, ele de fato sempre teve, mas assim, ele tem que assumir esse papel de protagonista, né? Por quê? Porque no final do dia também, com esse foco em resultados, a gente tem visto que as pessoas têm ficado doentes e as organizações têm ficado doentes, né? E eu diria que o RH, assim, vocês estão na oportunidade agora de ser protagonista desse processo de transformação, né? E obviamente se transformando. Então assim, se a gente de fato, e não é romantismo, né? A gente tem que trabalhar, obviamente, está no mundo capitalista, a gente trabalha por dinheiro, ok. Mas se a gente trabalhar só por dinheiro, eu acho que no final do dia a gente não vai conseguir de fato transformar, né? E aí eu acho que não vai ser o walk the talk, né? Ou seja, eu vou estar conversando contigo aqui igual que a gente está conversando num papo legal e de fato eu não vou estar praticando. Então assim, a gente tem que encontrar esse equilíbrio do que é de fato entregar valor, né? Entregar valor aí desde o Maslow, né? Na pirâmide de Maslow lá, que os fatores higiênicos lá já não eram básicos, que é salário, né? Então se você tem um salário bacana, a gente tem inclusive uma política na Framework, a gente paga o salário de mercado.
A gente nem paga mais, nem paga menos. O que é que eu dou sempre para essas pessoas? A oportunidade delas fazerem. E às vezes é só isso que elas querem, Ana. Agora meu bate-papo é com o Flávio Cavalcante, ele que é criador de soluções e trouxe um tema que, olha, tenho certeza que vai ser polêmico. O mundo mudou? Demais, o mundo é outro. E se a gente não se adaptar, já era, é fim de história. Por uma razão muito simples, porque é necessário mudar. E quem é mais adaptável, o Darwin estava certo, vai sobreviver. E melhor, prosperar. Sabe por quê? Porque você que está aí assistindo a gente, já está pensando o que as pessoas vão demorar mais pelo menos 10, 15 anos para pensar. E lembra, quem bebe da fonte primeiro, bebe melhor. Você vai estar chegando lá nisso, você vai estar vendo isso. O mundo mudou porque a inteligência artificial chegou. Isso é só a pontinha do iceberg. Muitas profissões vão mudar. A gente está fazendo um levantamento que a cada 1000 advogados, a partir de agora, somente 6 terão mercado de trabalho. E os outros vão fazer o quê? Vão ter que se reinventar. Então hoje, o importante, Ana, é criar solução. E criar solução não é para qualquer um, é para quem simplesmente está ouvindo o cliente. O mundo passa por tantas adaptações, mas no seu olhar, essa adaptação agora, ela está sendo vista com um pouquinho mais de dificuldade ou não? Toda mudança gera trauma, isso é um fato. Mas a gente tem que entender o seguinte, essa mudança é uma mudança muito grande e está acontecendo de forma muito rápida. Eu gosto de lembrar o seguinte, há 20 anos atrás, quem imaginou que a Ana estaria fazendo uma entrevista comigo usando o celular dela, que é o escritório da gente hoje. Aqui você faz o seu texto, aqui você faz a sua planilha, aqui você faz o seu vídeo, aqui você se diverte, vê o seu filme, aqui você conversa com seus amigos. O mundo está aqui. A pergunta que eu te deixo é, qual é o próximo passo da evolução? Sair daqui e vir para cá. Por que não os implantes? Como assim? Isso que eu quero que você explique. Por que não, ao invés de eu ter um celular, eu possa ter uma lente de contato que vai passar a mesma coisa que a tela do celular e o microfone na coroa do dente. E eu vou falar, ligar para Ana. E eu vou ouvir dentro do meu ouvido, falar dentro da minha boca e ver a imagem na minha lente de contato. Já pararam para pensar isso? Ah, Flávio, mas isso está muito longe. Mentira, isso já está pronto, já existe, só é caro. Hoje a gente está falando muito de gestão 3.0, né? Management 3.0. Então, um novo estilo de gestão. Quando a gente trabalha com ágil, a gente trabalha com times mais empoderados. O time toma a melhor decisão técnica. Quando o chefe começa a mandar, a passar a mensagem top-down de tudo que tem que ser feito e como tem que ser feito, a gente quebra um pouco a parte de colaboração e inovação dessas pessoas. Então a gente tem que tentar absorver o máximo desse time que a gente tem, dessa mão de obra intelectual mesmo. E aí, para trabalhar a inovação, a gente busca muito isso. E então esse novo gestor, ele precisa entender que ele realmente tem que mudar. E aí o trabalho do RH é indispensável nesse tipo de mudança. Principalmente para aquele gestor que é bem top-down mesmo, aquele que grita, aquele da política do chicote. Se você errou, você vai ter que pagar quem errou, né? Então, assim, não é erramos, né? É quem errou. Então, isso tem que mudar. É realmente difícil, é uma quebra de paradigma. Esse estilo de gestão, a maioria das empresas não estão adaptadas a isso. Os C-levels, o pessoal da alta gestão ainda não captou muito bem essa mensagem, principalmente aqui nas empresas do Brasil. E é uma pena, mas, assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eu vou rapidinho para o intervalo e na volta vamos ouvir os fundadores das maiores startups do Espírito Santo que já se projetaram pelo Brasil. Não sai daí não, eu volto já. O mercado de startups no Brasil dobrou nos últimos 6 anos. Apesar de toda a expectativa natural de crescimento e faturamento, segundo a aceleradora Startup Farm, 74% fecham após 5 anos de existência. E os principais motivos são briga entre sócios e não oferecimento de propostas que conversem com o mercado. O programa foi ao evento FAZ e Acontece, o outro lado das startups. A FAZ é um
escritório de direito estratégico que durante seus 16 anos ajuda empresas a enfrentarem desafios. Eu ouvi os fundadores das principais startups do Espírito Santo e eles compartilharam sobre esses desafios invisíveis que todas as empresas enfrentam, inclusive as próprias startups. Vinícius de Assis, ele é um dos fundadores da FAZ, uma empresa voltada para o ramo jurídico, onde tem a preocupação, né, mesmo de ajudar e de desenvolver também empresas. A gente fala muito sobre os desafios invisíveis, inclusive você colocou ali um iceberg, né, mostrando aquele topo tão lindo que é o que todos veem das startups, um início às vezes muito difícil, mas que daqui a pouco o que as pessoas têm em mente é um crescimento exponencial, mas essa não é a realidade. Não, essa não é a realidade das empresas. O que a gente vê ali, o que eu gosto de mostrar com o iceberg, é que toda essa hype de startup, né, que parece tudo muito legal, o jovem que fica milionário da noite para o dia, tudo isso é exceção. Né? Assim, as empresas que têm sucesso são a ponta do iceberg. Né? Abaixo da linha d'água, tem muitas empresas que deram errado, 7 em cada 10 startups fecham as portas em 5 anos. Né? Especialmente por questões societárias, às vezes. A startup não é só aquela badalação de tecnologia, de aplicativo. Tem uma empresa ali que precisa ser bem gerida. Né? E a gente contribui com os aspectos jurídicos e empresariais. Ao meu lado, Darcy, ele que é fundador do PicPay, muitas histórias para contar e olha, dentro desse tema, o outro lado das startups, tenho certeza que ele vai vir com dicas fundamentais para quem está nos assistindo. Realmente é um desafio muito grande. A gente está aqui no evento que fala disso e eu vejo, assim, eu tenho muita vontade de falar sobre a diferenciação. Eu gosto de tirar a parte romântica do processo, porque fazer uma empresa do zero significa muito trabalho duro, significa um desafio gigantesco que nem todo mundo está disposto a correr. Mas então, qual é a realidade? Olha, essa parte romântica é muito perigosa, porque as pessoas têm uma noção que as coisas são simples, que o resultado vem fácil. Isso de fato não existe, eu não acredito nisso. Eu acredito que o desejo de alguém que dentro de si quer essa vida, eu acho uma boa, se a pessoa gosta dessa ideia, se acredita, se enxerga atuando empreendendo, aliado a uma oportunidade de fato de negócio, uma oportunidade, algo que seja, algo que gere valor para as pessoas, como você falou, de que gosta de usar o PicPay, convidou as pessoas para usar o PicPay, uma oportunidade de negócio, mas esse desejo seria o mínimo suficiente que eu vejo para começar um processo assim. Agora, quando vocês começaram, o que vocês imaginavam? O que estava na memória, o que estava no papel? É o que o PicPay virou hoje? Essa pergunta é ótima. Então, não era exatamente isso. É o que a gente tinha uma certeza que tudo mudaria logo adiante. Essa é uma certeza que havia desde o começo. Nós tínhamos algumas certezas que o nosso vínculo não seria abalado, a nossa amizade, a nossa capacidade de atuar em conjunto e aí nós usamos, né, no PicPay algumas afirmações que não estimulam as pessoas a serem vaidosas, a gente estimula as pessoas a serem humildes, porque uma relação com humildade acaba sendo perene, acaba sendo mais leve, acaba sendo mais... E isso seria uma das coisas que desde o começo já tinha disponível, já fazia parte das nossas conversas já em 2012. Bacana de você falar sobre humildade, porque hoje o PicPay faz parte, não é mesmo? Entrou aí no anuário das 200 maiores e melhores empresas do Espírito Santo. E quando eu brinquei com você, se o que hoje não é mesmo, a empresa, se era o que vocês sonharam, justamente até em questão desses reconhecimentos, né? A gente tem muito orgulho de ser daqui, muito orgulho mesmo. Algo que eu cultivo com as pessoas é que a gente nunca se vislumbre com o tamanho do crescimento, que a gente sempre se comporte com a essência, sempre o que nos trouxe até aqui é a única coisa que a gente tem que carregar mais para frente. Eu fico muito feliz com o crescimento, hoje são 13 milhões de usuários, são mais de $500 milhão de reais transacionados por mês, um plano de negócio assustador de crescimento que vem pela frente do que a gente é capaz de fazer. Ontem estávamos na camisa do Santos Futebol Clube, fazendo um teste em patrocínio de time de futebol, fico muito feliz com isso, mas eu nunca permito e sempre sugiro que as pessoas nunca se afastem da essência e que a gente mantenha a humildade e que continue trabalhando duro, porque o que a gente fez ainda é muito pequeno, perto do que a gente é capaz de fazer. Felipe Lomeu, ele é da Tegros. Felipe, em relação às dificuldades, não é mesmo, que toda startup tem, qualquer empresa, o que você pontuaria que geralmente acontece no início de quem está abrindo uma startup? Eu acho que
o maior inimigo de qualquer ser humano, de qualquer empreendedor, acho que é ele mesmo. Eu acho que é muito importante uma inteligência emocional, você está preparado, você tem que ter uma maturidade necessária para você começar um negócio. Começar um negócio não é como você ter um filho, obviamente, mas é tipo um filho. Só que esse negócio, você acaba que você cria responsabilidades com várias outras pessoas, fornecedores, colaboradores. Então, é muito importante essa inteligência emocional, porque esse negócio ele pode dar errado, ele pode dar certo, mas ele dando certo ele pode ter algum tipo de problema, ou ele dando errado. Você não sabe se você precisa fechar, se você vai continuar, se você não vai continuar. Então, você conseguir entender muito bem, você mesmo ter um nível de consciência do que você está fazendo, eu acho que é fundamental. Quais são as vantagens de se abrir, de se empreender na startup? Você aprende muito. Eu acho que a gente está nessa vida para aprender. Eu acho que você empreender, a vida ela te ensina muito. Você aprende, você se conhece muito outras pessoas, você conhece outros mercados. Isso é muito bacana. Daqui a pouco vamos falar sobre contratação de PCD e a importância do RH aliado ao jurídico. O Brasil tinha 46 milhões de pessoas com deficiência PCD em 2010. O dado é do último censo do IBGE. As pessoas com deficiência são 1/4 da população. A contratação de PCDs gera muitas dúvidas nos gestores e na equipe de RH. Assista agora, porque vamos ajudar a trazer respostas. Essa é a Cecília, psicanalista e educadora. Uma história de 35 anos e que nela está a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Cecília, qual é a realidade ao longo, dessas 3 décadas de trabalho nessa área? Muitas mudanças, ao longo desses 35 anos, No início, há 30 anos atrás, a gente tinha muito poucos espaços inclusivos, muito poucas escolas que faziam uma inclusão bacana, bem feita, com o desenvolvimento das pessoas, Mas, pouco a pouco, isso se tornou, inclusive, lei no Brasil e as escolas regulares têm progressivamente feito um trabalho de inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas. E aí, quando chega no mercado de trabalho, Cecília, o seu olhar, o que tem acontecido? Essa pessoa portadora de deficiência, muitas vezes, ela precisa de um preparo específico, muito específico, para entrar numa determinada empresa. E, da mesma maneira, a empresa precisa se preparar para receber essa pessoa. A necessidade de uma continuidade do trabalho dentro da empresa, E muitas vezes de um profissional, de um apoio, de uma certa mediação durante um determinado tempo, da chegada desse profissional com portador de deficiência com essa empresa, até que a coisa caminhe de uma forma muito tranquila e que esse cidadão esteja de fato incluído na empresa. Então, eu acho que aí mora um campo importante da gente avançar. A contratação e inclusão de PCDs é um dos pilares da responsabilidade social e, por meio das diferenças, a empresa pode enxergar novas oportunidades de negócio e engajar seus colaboradores através da união das particularidades e capacidades. Mas de que forma a contratação de PCDs impacta no RH? As empresas com mais de 200 empregados devem preencher uma cota de 2% a 5% para quando for mais de 1.000 empregados, da cota de seus empregados como portadores de algum tipo de deficiência ou reabilitados pelo INSS. A cota pode atingir pessoas com alguma restrição de acessibilidade, restrição na visão, dificuldade de locomoção. É muito difícil prever todas elas, mas uma série de restrições. Qual é a consequência de não se contratar? Uma consequência imediata é uma autuação em eventual fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Essas multas são multas bastante expressivas, podendo chegar a R$240 mil. Essa é a primeira consequência. Existem empregadores que, por dificuldade de atender a cota, incluem no seu custo essa multa.
E é muito ruim isso, porque essa multa não é a despesa máxima que a empresa pode ter. A empresa pode ser, por exemplo, alvo de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, com vistas a compelir essa empresa a atender a cota. Então pode haver pedido de dano moral coletivo, que pode chegar a milhões, pode haver pedido de multa fixada pelo judiciário com obrigação de que a empresa atenda a cota. Então essa conta pode ser muito maior do que esses 240 mil, que já é muito dinheiro. Mas, doutor, empresas menores, né, que de repente contratem 1 a 2 eficientes, o que é comum de se ver? Essas empresas contratam ou elas preferem pagar multa? As empresas menores, como o percentual ele vai crescendo a depender do número de empresas, se as empresas são menores, o percentual é um pouco menor, então favorece um pouco o atendimento da cota. A falha grande das empresas menores é não manter isso no radar o tempo inteiro, de que precisa procurar, mas normalmente as empresas menores que procuram conseguem atender as cotas. A dificuldade maior seja talvez para quem precisa atender uma cota de 4% a 5%, aí o desafio se torna um pouco maior. Doutor, e aquelas empresas que têm feito de tudo para poder conseguir contratar e de alguma forma elas não conseguem, como documentar, o que fazer para que não venha multa? Cabe a fiscalização, e a fiscalização não tem muita flexibilidade para decidir sobre isso, cabe à fiscalização aplicar a penalidade para as empresas que não atinjam a cota. O que a empresa pode fazer é continuamente demonstrar, comprovar anúncio nas redes sociais, anúncio em jornais, de toda forma, e documentar isso. Guardar tudo isso num banco de dados próprio, porque caso haja alguma autuação, judicialmente se possa discutir ou a redução dessa multa ou até a anulação da multa, porque a não contratação decorreu de fatores alheios à vontade da empresa. Por exemplo, a inexistência de mão de obra disponível, capacitada, sem que isso gerasse risco para o profissional. Então, com esses documentos é possível discutir judicialmente com um pouco mais de chance de êxito. Agregar pessoas com deficiência pode trazer vários benefícios às empresas. Já, Ciara, que benefícios são esses? Para pensar que com a diversidade a gente ganha uma amplitude de consciência, de possibilidades de lidar e aprender com as nossas, com as do outro, com todas as limitações, com as suas forças, com as minhas forças. É um ser humano. Então eu acredito que você proporciona à equipe uma riqueza com essa diversidade. Hoje em dia a gente tem aí sim, do mesmo jeito que o Selo Verde, empresas com responsabilidade social e com, de fato, projetos consistentes de inclusão de profissionais com deficiência, tem uma valorização, são bem vistos. A gente vem aí numa geração onde a diversidade ela é vista positivamente no mundo. Para a gente poder finalizar, eu queria que você fizesse agora um resumo, né? Um resumo sobre você, quanto RH, e o olhar desse RH em relação à pessoa, mas também em relação às dificuldades encontradas pelas empresas. Tá difícil para todo mundo. É difícil para você que é empresa, é difícil para você que é portador de deficiência, é difícil para você de RH, porque precisa estar no meio desse caminho e precisa, como um profissional, ser um agente de mudança, pensar de forma fora da caixa para tentar ajustar. O desafio não é pequeno, não é simplório, mas é um baita de um desafio e que, se entendido de uma forma gostosa e positiva, pode fazer diferença para a vida de muita gente. Pode mudar uma economia no sentido de gente que está economicamente mais ativa, pode diminuir a sobrecarga na nossa previdência. É muita interligação. É diminuir o acesso a ter que ficar pegando benefício a pessoas que podem estar produzindo, ganhando dignidade a essa vida, motivando pessoas. Então eu acho que a causa é bela. A gente precisa só querer e começar a arregaçar as mangas. Às vezes a mudança que você está começando a promover não vai ser agora, mas você é mais uma onda para que uma mudança que no passado foi tão difícil, em 91, quando a lei foi instituída, e hoje já é um pouco mais tranquilo, mas ainda tem muito mais ainda para ser feito. É não desistir e é querer fazer. Chegamos ao final da nossa terceira edição especial. 2019 foi um ano de muita busca pela informação para melhor prepararmos os RHs e lideranças em geral. E agora, em 2020, o nosso compromisso continua o mesmo, com ainda mais conhecimento
e precisão. Eu e toda a equipe do programa Passa no RH desejamos a você um feliz ano novo e muitas conquistas. E queremos fazer parte dessa base que vai te ajudar a decolar em práticas mais assertivas para cada empresa. Então, um grande abraço, um grande beijo. Tchau, até o próximo. Programa Passa no RH. Realização Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.